Tiago, vamos fazer um tour pelo código do Shell. Eu escolhi o projeto 1 e vou explicar para você o que foi que eu fiz de acordo com os seus requisitos aí. E para que ele funcione bem, é necessário que ele atenda a dois pré-requisitos. Que o primeiro pré-requisito é que alguns grupos estejam criados, os grupos dos professores, dos técnicos e dos alunos. Então, como eu já fiz alguns testes nesses scripts, na minha máquina ele já está criado. Eu vou mostrar aqui. O grupo professores, técnicos e alunos já está criado nessa máquina. O segundo pré-requisito é que o script de regras da empresa ele esteja na pasta /home da máquina qualquer. Então, na minha máquina, esse script também já está no diretório /home, como a gente pode ver. Deixa eu dar um cat também, /home, /regras. Ok, né? Agora, a gente vai acessar esse script aqui, novo usuário /sh, que foi pedido esse nome como nome do arquivo, e a gente vai analisar o código dele. Essa primeira linha é definindo o shell para que ele funcione sempre da mesma forma em qualquer computador, independente do shell dele. Essa linha aqui é script _runtime, ela pega a data que o script vai estar rodando. Então ele vai guardar na formatação dos Estados Unidos o mês abreviado, com o nome abreviado, o dia, o ano com 4 dígitos e a hora, respectivamente. Hora, minutos, segundos. Essas outras duas variáveis, que tem o cifrão 1 e o cifrão 2, elas são as entradas de parâmetros que vão ser usadas quando o script estiver em execução. Então, o primeiro parâmetro é o nome o tipo do usuário, que eu guardei nessa variável type user, porque eu achei mais fácil de manusear com um nome de uma variável mais claro do que apenas o cifrão 1. A mesma coisa eu fiz com esse segundo parâmetro, que é o nome do usuário. Essa próxima variável, eu coloquei o nome da empresa que vai estar usando o script. Isso daqui pode ser alterado pelo administrador de rede, só para ficar mais fácil de manusear também. Se eu precisar imprimir esse nome em algum arquivo de texto mais de uma vez, eu só preciso alterar isso aqui uma vez. Quando eu inserir um usuário para ser cadastrado por esse meu script, eu tenho que verificar se esse usuário ele já existe. Então, eu fiz essa verificação com essas duas linhas aqui. Eu usei uma variável, em outras linguagens seria booleana, né? Uma variável que vai guardar um valor se o usuário existir e outro valor se o usuário não existir, uma condicional aí, né? Então, quando eu falo de usuários existentes, eu inegavelmente vou estar falando desse arquivo aqui, /etc/pwd, que guarda usuários que estão cadastrados. Então, se eu der um cat aqui e filtrar esse nome pelo nome do usuário que eu quero procurar e ele me retornar alguma coisa, quer dizer que esse usuário já está cadastrado. Só que se eu colocar, um exemplo mais básico, se eu colocar o usuário aqui do jeito que tá, né, cat /etc/pwd
pipe grep Livia. Eu não necessariamente vou filtrar apenas os usuários Livia, porque eu posso filtrar também um usuário Tiago que pertence a um grupo Livia, por exemplo. Então, para que eu filtre somente os usuários, eu fiz com o uso de regex. E por isso que eu usei essa variável aqui. Eu pesquisei apenas as palavras que começam com o nome que eu quero procurar e os 2 pontos, porque esses 2 pontos, eles são o critério de separação, né, nesse arquivo. E eu coloquei nessa variável porque colocar só aqui estava confundindo esse cifrão que pega o valor de uma variável no shell com um cifrão que simboliza o final de uma frase no regex. Então eu achei por bem colocar essa expressão aqui nessa variável e depois inserir ela aqui. Essa variável aqui, isAuthenticateUser, ela vai guardar uma string. Se for encontrar alguma coisa, ela vai ficar vazia se ela não encontrar nada. Essa outra variável aqui, ó, isValidUser, ela vai verificar se o nome digitado do usuário que eu quero cadastrar, ele não tem caracteres especiais. Então aqui, o que é que eu tô verificando? Eu tô verificando se esse nome do usuário que eu digitei, do usuário que eu quero cadastrar, ele tem apenas letras minúsculas de A a Z em qualquer quantidade, no início ao fim. Se isso for verdadeiro, eu vou dar um eco 0, e se isso for falso, eu vou dar um eco 1. E a saída não vai ser exibida na tela, ela vai ser redirecionada para esse diretório /dev/nu, que é tipo uma lixeira, assim, uma analogia como se fosse uma lixeira. Então, como essa variável vai guardar o valor dessa expressão, ela vai guardar 0 ou 1. 0 se o meu username estiver na formatação correta e 1 se o meu username estiver na formatação incorreta. O rules file é o caminho do meu arquivo de regras que eu mostrei anteriormente. Eu coloquei aqui para facilitar, do mesmo jeito que eu coloquei esse company name, porque se eu precisar usar várias vezes e precisar fazer alguma modificação, eu só vou fazer uma por vez. Essas demais variáveis aqui, elas estão vazias porque elas vão guardar um caminho que dependem de eu saber qual grupo aquele meu usuário pertence. Eu só vou saber a qual grupo meu usuário pertence depois dessa série de verificações que eu vou fazer aqui. Então, aqui já começam as minhas primeiras verificações, que eu verifico qual o tipo do usuário que eu digitei. Então, se o tipo for professor, eu vou saber que o nome do grupo a qual ele pertence é professores. Da mesma forma, se o tipo for técnico, ele vai pertencer ao grupo técnicos, e se o tipo for alunos, ele vai pertencer ao grupo alunos. E se o tipo não for nenhum desses 3, ele vai exibir que esse tipo é inválido e vai encerrar o programa. Caso os tipos eles sejam válidos, o programa vai continuar. E aí então eu vou ter como informar o caminho dessas outras variáveis. Então aqui eu tenho o caminho do meu diretório home e também tenho o caminho do meu arquivo de boas-vindas, que eu vou ter que apresentar ao meu usuário na pasta home dele quando ele logar. Aqui começa as verificações. Lembra daquele isAuthenticateUser para verificar se o usuário existe? Então a gente verifica aqui se essa string ela está vazia.
Se ela estiver vazia, essa condicional vai ser verdadeira e eu vou passar para esses demais comandos aqui. E se ela for falsa, o que significa que o usuário não existe no sistema, que o usuário existe, na verdade, no sistema, o meu usuário vai ser informado de que esse usuário já existe e esse programa vai ser encerrado. Mas no caso da condicional ser verdadeira, ele vai verificar outra coisa, que é justamente se a formatação do username está correta. E lembrando daquele regex, se a formatação estiver correta, quer dizer que essa variável aqui vai dar 0 e essa sentença vai ser verdadeira. Essas duas verificações estando corretas, quer dizer que nós estamos habilitados a adicionar o usuário no sistema. E aconteceu um fato curioso aqui no meu script, que é nesse comando add-user. Ele, em tese, não deveria funcionar do jeito que eu coloquei, porque, por padrão, o diretório home ele é criado /home / username, mas no script foi pedido que eu modificasse o diretório padrão dele para colocar o /home / grupo, o grupo que ele pertence / o username. E eu faço isso com o meu /home, só que ele não cria diretórios. No manual tá dizendo que o /home, o --home não cria diretórios se eles não existirem. Em outros materiais também tá dizendo que ele não cria diretórios, e para que ele crie eu precisava colocar um /m. Só que na minha máquina deu erro quando eu coloquei o /m, e quando eu tentei criar essa pasta por esse comando, mkd, ele também dava alguns erros na tela, sabe, que estavam me incomodando. Então eu fiz uma série de testes e descobri que só esse --home ele estava criando mesmo recursivamente os diretórios e não estava apresentando nenhum erro na tela. Então por esse motivo eu coloquei apenas o /home e também mudei o grupo padrão do usuário quando ele vai ser criado, porque o grupo padrão é o mesmo que o username. Aqui eu quero que seja o tipo do usuário, né? Essa outra linha aqui, ela inspira a senha do usuário de forma que no próximo login, quando ele for tentar acessar, vai ser pedido que ele recadastre, que ele atualize essa senha dele por medidas de segurança. Então esse script já cadastra o usuário, ele informa a senha que ele quer nessa execução do script, mas no próximo login ele já vai ter que atualizar a senha dele. Feito isso, a gente vai copiar o arquivo de regras que estava no meu diretório home meu diretório /home da máquina e vou colar ele no diretório home do usuário. Depois que eu fiz isso, o meu usuário vai estar criado com o diretório home alterado, adicionado ao devido grupo que ele deve estar. Vai existir o arquivo de regras da instituição no diretório home dele. E agora nós vamos inserir no diretório home dele outro arquivo importante, que é um arquivo de boas-vindas. Então, para fazer isso, eu dei um eco com a mensagem que eu falei: ei, usuário, seja bem-vindo à empresa tal, que é o nome daquela variável. Nesse caso, seja bem-vindo à empresa IFRN. Vou informar qual vai ser o trabalho dele, então vai dizer que o seu cargo nessa companhia e vai imprimir o tipo do usuário que ele digitou como parâmetro anteriormente. Aí ele vai dizer aqui que
que ele ativou esse script naquele tempo que a gente pegou naquela primeira linha que eu mostrei. Então ele vai exibir a hora e a data e depois vai desejar boa sorte e coisas do tipo. Essa mensagem vai ser redirecionada para o arquivo de boas-vindas e esse arquivo vai ser criado no diretório home do meu usuário. Feito isso, o script está finalizado. Agora a gente vai testar esse script. Eu vou dar um ls/home. Então não existe nenhum grupo aqui e agora a gente vai testar o script. Primeiro vou colocar um tipo estranho para o usuário e um usuário correto. Ele vai me dizer que esse tipo não é válido e encerrou o sistema. Agora eu vou colocar o tipo correto e vou colocar o nome com letra maiúscula com a formatação incorreta. Ele me avisou que a formatação está incorreta e encerrou o sistema. E agora eu vou cadastrar um caso real nas formatações corretas. Ele deu um erro aqui porque eu não tô logando como root. E agora sim. Professor Tiago. Ele tá adicionando Tiago ao grupo professores e me pede uma senha. Eu vou colocar por padrão o mesmo nome do usuário, Tiago. Eu não vou preencher isso aqui. Ok. Usuário criado com sucesso. Vamos fazer algumas verificações. Primeiro, se ele está criado no /etc/pwd. E o usuário está criado no /etc/pwd com o diretório home fora do padrão, do jeito que a gente especificou. Vamos dar um ls/home agora. E tem o diretório professores no /home e o diretório Tiago no /home. Então esse diretório foi criado por aquele comando add user. E tem os dois arquivos, o arquivo de regras. Eu vou dar um cat nos dois. Que ele é exatamente igual ao do arquivo do diretório home, justamente porque ele foi copiado, e o arquivo de boas-vindas. Então, ó, ele tem as formatações normais. Olá, Tiago, seja bem-vindo à empresa FRN, o seu carro aqui é professor. E sua data de ativação desse registro, né, foi em agosto, dia 3 de agosto de 2021, às 14h17:09. Boa sorte, né? Quais os grupos que Tiago pertence? Tiago pertence ao grupo professores. Até agora tudo certo, né? Vamos testar o login de Tiago. Essas duas máquinas são a mesma. A diferença é que essa aqui ela tá em SSH acessando essa máquina aqui. Então eu vou sair do meu usuário VM Lívia e vou entrar no meu usuário Tiago. Vou inserir a senha. Tiago. Ó, ele me pediu uma nova senha. E eu vou colocar lá Lívia 13, porque os critérios de senha do Shell são bem chatos, eu percebi. 13. Ok, né? Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Para verificar
se o diretório home ele foi criado corretamente ou aquele caminho foi só apontando para um diretório que não existe. Eu vou dar um CD tio, né? Apesar de aqui já estar no diretório home, mas só para confirmar, e dar um pwd. Então, ó, o caminho ele não foi apontado, ele realmente é /home, /professores, /Tiago. Tudo certo, né? Vamos voltar para o outro usuário. Agora, eu vou tentar dar o mesmo comando para verificar se ele está conseguindo identificar usuários já existentes. E ele identifica, esse usuário já existe e encerrou o sistema. Agora, só por curiosidade, vou cadastrar outro aluno. Gabriel. Ok. Usuário cadastrado com sucesso. Fazendo os mesmos testes. Foi criado o grupo, o diretório alunos. O diretório Gabriel. E nas mesmas formatações. Então eu não vou fazer os demais testes para o vídeo não ficar muito longo, porque o primeiro vídeo que eu fiz ele durou mais do que 50 minutos. Eu espero que esse tenha ficado curto. Qualquer dúvida, como eu tentei ser um pouco mais breve, você pode pausar o vídeo, dar um zoom na tela. E foi esse o meu projeto. Valeu, Tiago.